Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Champions Cast, o podcast oficial sobre marketing digital, growth, vendas, tecnologia e educação para o setor automotivo. E nós estamos numa nova temporada desse podcast. E para abrir essa nova temporada, eu trouxe aqui para vocês exclusivamente um super convidado que vai falar sobre branding, inovação, gestão e algumas outras coisas importantes e polêmicas. Eu estou aqui com meu amigo Fernando Giulianelli. Tudo bem, Fernando Giulianelli? Fala, Thiagão. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, querido. Bom estar aqui com você, cara. Igualmente. Começar o ano aí trocando. Vamos lá. Júlio, eu vou querer que você se apresente. Você tem um currículo bem vasto e eu gostaria de uma apresentação, um pitch. Eu sei que a maior parte da nossa audiência já te conhece, você é uma figura assim, muito conhecida no nosso setor, mas para quem ainda não te conhece e para quem já te conhece também, até porque você está agora em um novo desafio, fala um pouco quem é o Júlio, onde você estava, para onde você vai e conte alguma coisa que o público não sabe de você ainda. Pô, vamos lá. Não, eu tô envolvido com o setor automotivo desde criança, na verdade, né? Porque meu pai era do setor e talvez, eu não sei nem se isso já é uma coisa que você não sabia, que as pessoas não sabiam, mas o meu pai foi um dos responsáveis no Brasil pela abertura das importações. Legal, isso eu sabia. Ele foi o primeiro presidente da BIVA e então dentro de casa eu sempre respirei muito esse setor automotivo, ouvindo na mesa de jantar as movimentações, enfim, todos os desafios. Então foi uma coisa que eu sempre gostei muito de carro. Você pega uma foto minha pequenininha, eu estou segurando algum carrinho assim, então corri de kart quando era moleque, enfim. Mas profissionalmente eu fui para o lado do publicitário, né? Então fui estudar publicidade, fiz publicidade, fui trabalhar em agência, mas eu sempre não desconectei do setor automotivo. Então eu sempre atendi conta de carro, prestei consultoria para montadoras, para empresas ligadas ao ecossistema. E aí, esportivamente, me envolvi sendo dono de equipe da Stock Car, empresário de piloto, além de cuidar de marcas, né? E, então, um pouco isso. Em 2011, eu vendi a minha agência para um grupo brasileiro, do Nisa Guanais, Grupo ABC, que hoje pertence ao Unicom Group, e fui convidado pelo Eduardo Souza Ramos para ser CMO da Mitsubishi Motors no Brasil. Fiquei lá até 2020. A gente se conheceu nessa era aí. E quando em 2020 eu recebi um convite de um fundo de investimento para virar CEO e fazer a transformação da Stock Car no Brasil. Um fundo de investimento comprou os direitos da Time for Fun e durante a pandemia e estava buscando um executivo para fazer essa transformação. E eu, de uma certa forma, sempre gostei muito de carro, além de carro, de automobilismo, e conhecia muito o ecossistema. Eu falei, cara, é um convite diferente, uma coisa que não aparece toda hora, né, para você transformar a principal categoria do automobilismo nacional, o brasileirão do automobilismo, né? Então, como a gente falava. E aí eu fiquei lá os últimos 4 anos e em setembro, outubro de 2024 eu tomei a decisão de não renovar meu contrato, porque eu queria respirar novos ares. Legal. E eu fazia parte, quando eu saí da HPE como CMO, depois de uns 2 anos eu fui convidado para ir para o conselho. E aí eu entrei no conselho, e quando eu fui contar para o conselho que eu estava saindo da Stock Car e que eu ia respirar novos ares, tal, mas que eu ainda não tinha nada muito decidido, o Eduardo Souza Ramos e o Mauro Correia, que é o CEO da operação hoje, me fizeram esse convite para assumir uma vice-presidência da empresa e recomecei agora dia 6 de janeiro. Isso é muito legal. Eu estava pensando aqui, voltando um pouco da minha memória enquanto você falava, porque em 2018 a gente começou uma parceria muito legal com a Mitsubishi, né? A gente começou a atender a rede Mitsubishi com sites, landing page, CMS no geral. E eu me lembro de uma série de reuniões que a gente teve contigo naquela época para poder ser homologado, atender os dealers. Imagina naquela época, em 2018,
que o problema era a geração de leads, padronização de sites, a coisa toda. E a gente fez um bom trabalho ali, acabou se tornando assim próximo. Depois de alguns meses, você apareceu como o cabeça à frente da Stock Car. E aí, nessa época, a gente começou também a entrar no mundo das corridas, patrocinando a equipe Cavaleiro Esporte. Sim. E eu me lembro muito bem que, uma vez que você estava lá, eu fui pedir dicas para você, né? Do tipo, e aí, o que é que você acha de tudo isso, né? Até porque o tema desse episódio é brand e inovação com foco em geração de resultados. E a gente teve um papo lá na sede da Vicar, e você me apresentou o mundo da Stock, a coisa toda, e o quanto aquilo faria sentido desde que eu respeitasse algumas regras do jogo e etc. Então isso foi muito legal. E aí, recentemente, mais uma vez, a gente conversando ali um pouco no início do ano, você falou sobre essa virada para a Mitsubishi, que é uma marca que a gente gosta muito, uma marca que a gente já tem uma parceria muito grande, tem um carinho enorme pela rede. Temos muitos concessionários Mitsubishi, que são case aqui na Autofoz. Só que tem duas curiosidades suas, que eu não sei se o público sabe, eu não sei se você lembra. Mas a primeira grande... Não, tô ficando velho, tô esquecendo um monte de coisa. Olha só, a primeira grande curiosidade, e eu estava escutando o nosso podcast 2021 esses dias, é que o seu primeiro carro foi um Lada. Verdade. E o seu apelido durante um bom tempo era Lada Boy. É verdade, porque em cima dessa história aí, o meu pai virou o importador da Lada no Brasil, né? E aí eu fiz 18 anos, cara, não tinha pra onde correr, né? Lógico que na época eu queria um Cadete GSI, um Gol GTI, enfim, o XR3, que eram os carros da época. Mas eu tive que dar uma customizada no meu Lada e lógico, os amigos aproveitaram para tirar aquele sarrinho e pôr um apelido de Lada Boy. Muito bom. E o segundo ponto é que você tinha sonho de ser piloto, né? E aí alguma coisa impediu você de ser piloto, talvez o quê? Eu tô sentado, né? Eu tenho 1,96 m, então eu comecei a correr de kart, enfim, corri nessa geração de Tony, Rubinho, Christian, enfim, são meus amigos até hoje. Que legal. Mas chegou uma hora que eu tive que sair da mesa e virar publicitário, porque é igual você pegar um cara que é baixinho, ele por mais que ele jogue bem basquete, ele não vai conseguir jogar na NBA nunca, né? Então, comigo foi um pouco isso enfim, eu tive que fazer escolhas. Boa, maravilha. Júlio, eu quero dividir esse nosso bate-papo em dois momentos para falar sobre branding, inovação e gestão. E você sempre esteve à frente de grandes corporações que investem muito em comunicação, em marca, em distribuição de conteúdo, conscientização, etc. Então, eu quero separar no momento 1 Mitsubishi, Jó, então, os seus aprendizados, a sua jornada como um CMO, que estava à frente de uma marca naquele tempo e precisava comunicar os produtos, serviços. Quais foram os seus desafios e aprendizados durante esse período? Da Mitsubishi como o cabeça responsável pelo marketing e comunicação, né? E quem sabe você pode trazer hoje num episódio como esse? Acho que foi uma jornada, porque assim, quando eu comecei no mundo da publicidade de autos, o marketing, no fim, ele era quase que um produtor de publicidade, comprador de mídia e sei lá, talvez um produtor de eventos. Né? Então, assim, ele mergulhava de uma certa forma muito raso, porque o escopo dele era um escopo limitado, porque a gente só tinha a parte de mídia offline, né? A partir do momento que o mundo online entrou no jogo para tudo, né? Não simplesmente para o mercado automotivo, a equipe, eu mesmo, enfim, todo mundo começou a precisar mergulhar mais fundo e se capacitar do ponto de vista de entender jornada, porque antes era assim, legal, estão comentando a propaganda que a gente colocou na televisão, legal. O concessionário achou bacana e falou que o filme ficou bonito. E depois, assim, o que isso gerou de fluxo na loja, o que teve de lift no site. Quer dizer, começaram a perguntar algumas coisas e apontar algumas metralhadoras para a cara do marketing que, de uma certa forma, nunca tinham sido apontadas, porque não tinha como apontar. Então, esse skill mais analítico, de entender um pouco mais a jornada, de entender como que
as marcas estavam preparadas através de ferramentas e de serviços, de processos. A gente precisou ir aprendendo com o avião no ar, né? Assim, aprender a pilotar o avião com ele em voo. Muita cabeçada, sem dúvida nenhuma. Muita gente que falava que fazia tudo tal. E aí quando você falava, tá bom, vamos ver se você faz mesmo, deixa eu testar a jornada aí do concorrente ou do fornecedor tal. Sempre achava uma curva de rio. Então, acho que de uma certa forma esse foi um pouco do aprendizado que a gente passou a ter e vai ter para sempre, né? Eu saí há 4 anos e meio numa cadeira dentro de uma montadora e voltei agora. Eu vi o quanto a gente evoluiu, a empresa evoluiu dentro de soluções e de jornadas, mas o quanto a gente ainda tem de desafios para fazer o fine tuning disso aí. Vamos lá. Toda concessionária, todo negócio automotivo, ele tem algumas figuras ali principais. Ele tem o titular, que basicamente, e normalmente às vezes ele assume uma postura de gestor, presidente, CEO, ou muitas vezes ele é ainda o diretor comercial do negócio, né? Ou seja, é o cara que vai cobrar, o cara que vai investir, o cara que vai contratar soluções, etc. E a gente tem o gestor de marketing e temos o gestor de CRM ali, que basicamente também são duas figuras ali muito importantes na relação com a montadora, né? Lá na Autoforce a gente chama a persona diretor comercial de Marcelo Barboni, tem sobrenome. A gerente de marketing se chama Ana Maria e o gerente de CRM se chama Gustavo Souza. Então a gente dá nome a cada um desses personagens. Agora, a relação de uma montadora com a concessionária e diretamente com o setor de marketing naquela época e com o diretor, com o departamento de CRM naquela época. Eu gostaria que você puxasse da sua cabeça a relação que vocês tinham naquela época e a cabeça também do profissional. E hoje, como é que isso está, né? Mudou? Estão pensando do mesmo jeito? O que você percebe, né? E numa relação entre montadora e concessionária, na sua visão, como essa parceria devia ser para que ela pudesse ser melhor para ambos os lados, né? Uma vez que tem novos produtos, tem novos competidores, o hábito de consumo dos brasileiros está mudando drasticamente. O que você tem? Eu acho que assim, num corte de 10 anos, né, de hoje para trás, teve uma coisa meio esquizofrênica, porque, na verdade, os tempos e movimentos de cada concessionário e da própria montadora eram diferentes. Então, por exemplo, tinha concessionária, e às vezes até tem concessionário, que hoje não tem esses atores ainda dentro de casa. E não tem ferramentas, não tem processos e tal. Aí, às vezes, lá atrás, às vezes eu ia conversar com um concessionário, eu falava assim, cara, esse cara talvez esteja mais avançado ou pelo menos mais preocupado em fazer a sua transformação digital, enfim, de processos, ele está conseguindo andar mais rápido que a própria montadora. O problema é que cada um foi fazendo do seu jeito. E aí, do ponto de vista de gestão de dados e de processos únicos parametrizados, eu não sei se essa é a palavra correta aí para usar nessa resposta, fica muito difícil. Então, acho que a gente está passando agora por um momento que parceiros como a Autoforce, por exemplo, estão bem maduros do ponto de vista de soluções para chegar a entregar soluções e tirar várias dores que tanto montadora quanto rede possam ter. E a gente precisa, de uma certa forma, padronizar isso, né? Então, eu fico imaginando uma multinacional que precisa trabalhar com softwares homologados globalmente, né? Puta, o cara tem que falar com o cara que atende a conta da Oracle lá fora, ou do Salesforce, enfim. A gente ainda tem essa vantagem de, por ser uma empresa nacional, que nós somos os distribuidores da Mitsubishi, né? Mas a gente tem uma independência, então eu acho que a nossa grande vantagem é a gente conseguir mover rápido, né? Mas, obviamente, por mais que a gente homologue um parceiro, que a gente fale, olha, é desse jeito, as APIs precisam estar ligadas dessa forma, a gente precisa ler os dados da mesma forma para todo mundo, até para poder voltar com algumas informações para eles entenderem onde eles estão. A gente precisa, às vezes, ter que desmontar o que foi construído pelo concessionário e que ele está acostumado com aquilo e tal.
Então, assim, é um desafio grande, mas infelizmente você não pode pegar e falar assim, não, vamos zerar a pedra, todo mundo vamos sair aqui de uma folha em branco e ó, é o seguinte, a planta da casa é desse jeito, o quarto está aqui, a sala está aqui, a cozinha está aqui e está aqui para todo mundo, né? Então, assim, você olha, cada planta está de um jeito, então isso dá um trabalho enorme. O que a gente está enxergando, Júlio, ao longo desses últimos 4 anos, mais precisamente? Em meados de 2021, devido à pandemia, a gente iniciou uma jornada que estávamos falando naquela época de jornada virtual de compra, né? A gente falava muito em e-commerce. Todo mundo ficou maluco com esse negócio, né? Concessionária fechada, revenda fechada, e basicamente todo mundo queria se tornar um e-commerce. Também foi o boom dos e-commerce nas bolsas de valores do mundo, Sim. das propostas de startup, investimento, etc. Com o mercado automotivo não foi diferente. Até com a própria Autofoss, na época, a gente lançou uma solução chamada AutoCommerce, que a ideia era permitir que a sua concessionária vendesse um carro 100% online, por Pix, boleto, cartão, e entregasse até na casa do cliente. Naquela época, a gente pensou que isso seria uma grande virada de chave. Era um modelo de negócio que a gente estava apostando muito, até juntamente com os concessionários, com as Anas, os Gustavos, principalmente os Marcelos, que eram os patrocinadores de uma operação como essa. Mas aí, não é só querer mudar um modelo de negócio. Não é só, basicamente, contratar uma ferramenta. É preciso mudar uma série de comportamentos, e a gente chama isso de cultura, né? Uhum. A cultura organizacional de uma corporação. A pandemia foi diminuindo, até que as pessoas voltaram os hábitos de visitar as concessionárias, de voltar a trabalhar em escritórios, etc. E aquela visão da Ana, do Gustavo e do Marcelo, ou seja, essa equipe de marketing, vendas e CRM, começou a se voltar mais uma vez para tratar leads, receber as pessoas na concessionária, ter os problemas com os vendedores, até porque até então, 2021 e 22 era como é que eu faço para entregar omnicanalidade, como é que eu faço para entregar multicanalidade, como é que eu faço para vender um carro 100% online. E aí, pasme. 23, pandemia basicamente acabou, 24 ninguém falava mais isso, né? E aí, quais foram os problemas que a gente começou a ouvir novamente? A montadora nos cobra de lead. A gente gera muito lead e manda para os vendedores que maltratam os leads. O meu CRM não funciona, os meus sites são lentos, os meus sites são ruins, eu não sei fazer campanhas patrocinadas. Ou seja, problemas que aparentemente tinham se resolvido em outrora, 23, 24, voltou a aparecer novamente. Problemas do tipo treinamento para vendedores, gerentes que não sabem muito bem como executar um modelo digital, executivos que não sabem o quanto investir, qual é a jornada de atendimento, etc. E aí entrou mais uma variável nessa equação, o WhatsApp, né? WhatsApp. Tudo está acontecendo pelo WhatsApp. Então, o vendedor está com o WhatsApp, o gerente está com o WhatsApp, o cliente está com o WhatsApp. Então, tudo está acontecendo pelo WhatsApp. E aí o CRM vai ser... Aí mais um problema que a gente achou que tinha sido resolvido ao longo desses anos. O CRM da concessionária, que eu acho que é um dos maiores patrimônios que a concessionária deve ter, não é os seus prédios, não é o seu estoque, é o CRM, e eles ignoram isso assim de forma absurda. A gente fez uma imersão em algumas concessionárias para entender as dores, e é absurdo a quantidade de concessionárias que hoje, em pleno 2025, ignoram completamente o CRM. Desde falta de atualização, desde integração, desde ignorância por parte da equipe. Eu costumo chamar isso de até cemitério de ouro, para você entender. Porque eles se preocupam muito em gerar lead. A montadora manda muito lead, todo mundo cobra muito lead, mas na hora de transformar esse lead em cliente. E aí no mês seguinte, o que é que eles fazem? Pedem mais leads, se preocupam em gerar mais leads, e a quantidade de gente que você já pagou, você já teve o custo de aquisição por aquele lead, aquele interessado, não é levado à frente. Quando a gente vai buscar entender o que é que está acontecendo, aí normalmente a resposta é, não tem um braço. A rotatividade dos pré-vendedores é muito alta, eu estou passando diretamente para os meus vendedores. Tudo fica em conversas do WhatsApp e eu não consigo depois mensurar tudo isso. Aí entra um ponto muito importante, Júlia. Eu gostei até da sua visão com relação a isso. Você como um cabeça de marketing, brand, etc. É mais uma questão de visão. Nós estamos com uma outra variável que é a inteligência artificial. Joia? Uhum. Então, vamos lá. Eu tenho um exército de pré-vendedores que atendem leads, conversa via WhatsApp, etc. São mal treinados, são mal orientados. De outro lado, eu tenho a montadora me cobrando atendimento, eu tenho uma métrica muito específica, a gente sabe se um lead passa de 5 minutos,
ele já reduz quase 90% do interesse em comprar de você. Aí entra os agentes de inteligência artificial para automatizar e melhorar esse processo, né? E aí me parece que está se despertando no mercado um novo interesse com relação a isso, como se fosse mais uma vez uma bala de prata, como já foi e-commerce, como já foi uma série de outras coisas, para tentar reduzir esse gap entre os leads que estão sendo gerados e a capacidade que eu tenho de atender esses leads da melhor maneira possível, né? Do tipo, não sei como é que você está enxergando isso, até como um consumidor também, um cliente do mercado automotivo, se você de atendimento. Acho que uma coisa muito legal que aconteceu comigo quando eu fiquei fora do mercado automotivo, né? Você se Na tornou verdade, consumidor. eu fui para o mercado de motorsports, né? Mas não para o mercado de varejo de carro, eu tive um pause aí. E aí eu me tornei consumidor. Então eu comprei uns 3, 4 carros aí nesse período e eu consegui ver diferentes comportamentos de jornada, né? Mas acho que a resposta para isso, cara, não adianta a gente ficar aqui querendo ser feliz ou ter razão, né? Todo mundo quer ser feliz. Porque se você ficar batendo, dando murro em ponta de faca, falando assim, não, mas o concessionário, esse é um negócio do cara, o cara tem que atender bem, ele vai receber o lead, ele tem que levar o carro na casa do cara, ele tem que... porque 90% do que os vendedores ou quem responde o lead, quem recebe o lead, acha que é responder o lead, e eu vivi isso, legal, passa aqui para tomar um café e fazer um test drive, e eu avalio o teu seminovo. Então assim, se você pegar lá, colocar um IA lá, você vai ver que vai ler tudo. Isso não é responder um lead, né? Eles acham que é. E aí o cara não passa, porque o cara fala, cara, peraí, de 5 em 5 anos, sei lá, eu resolvo comprar um carro, entro no site do cara, vejo o carro do cara, eu tenho dinheiro, mando um aviso pro cara, falo, oi, tudo bem, quero comprar o teu produto, e o cara fala, passa aqui sábado para tomar um café. E aí eles qualificam esse lead como um lead ruim. E então assim, eu acho que a resposta disso, cara, é tecnologia, né? Então como que a gente, já que a jornada é muito assim, na verdade, os atores deste momento são muito parecidos, desde o cliente até os vendedores, enfim, como que a gente entende isso e todo mundo que é profissional do mercado já sabe mais ou menos como é que é o roteiro, e como que você cria automações para tirar a dor do cliente durante a jornada. E cada dia que passa vão aparecendo ferramentas novas. Então, por exemplo, quando a gente fez talvez a nossa primeira reunião, certeza que não tinha o WhatsApp for Business, né? Então você tinha que levar o WhatsApp do site, o WhatsApp para o WhatsApp do celular do vendedor. Hoje não, hoje você já tem soluções de WhatsApp, você já tem bots de WhatsApp, enfim. Então, assim, como que a gente consegue, de uma certa forma, ir gabaritando isso em tudo? Por exemplo, eu quero comprar uma passagem, né? Eu ainda não consegui ter uma experiência, por exemplo, de compra de passagem, de entrar no WhatsApp de uma companhia aérea e falar assim, olha, eu quero gastar no máximo tanto de custo da passagem, eu quero ir para esse local, e me fala aí que dia que eu seto as minhas férias aqui para poder conhecer esse lugar. Isso, de uma certa forma, são dados combinados que já vão te dando respostas. Tem que entrar lá, colocar que data você quer, Sim. E não sei o que, aí você tem que ficar olhando lá o preço das passagens. Carro é muito parecido. Então, eu acho que, respondendo, é automatizar isso para... a hora que você for rolar a bola pro vendedor, ou pro gerente, ou pro dono da concessionária, cara, tá sem goleiro, sem defesa, senão o cara só põe para dentro. Porque eu acho que teve um medo, e eu entendo isso, até teria o mesmo se eu tivesse na posição da rede, que quando começou a falar esse negócio, não, vamos fazer e-commerce, vamos vender carro pela internet e tal, a primeira coisa foi assim, vão acabar com o nosso negócio. Né? E não é verdade. O concessionário sempre vai ser necessário, do ponto de vista de fazer a última avaliação do seminovo, por mais que tenha inteligência artificial, 1 milhão de coisas, a entrega do carro, a customização, a instalação de acessório,
Enfim, manutenção do carro. Então, assim, o que a gente precisa é criar vendedores perfeitos virtuais para dar uma mega jornada de atendimento a partir do momento que o cara se manifestou que quer comprar o teu produto, para chegar só na hora do vamos ver e ele ir buscar o carro na concessionária ou, de repente, falar que ele quer pagar tanto de frete no CEP dele e receber o carro. Legal. Júlio, e como é que a montadora, nesse caso, na própria visão da Mitsubishi, ela está se preparando para, ou os planos dela para, por exemplo, usar a marca, que eu acho que é uma das principais armas de uma montadora, eu não vou falar armas, mas de mecanismo da montadora para poder educar o público, falar sobre os benefícios do produto, encantar os potenciais consumidores, é a exposição da marca, né? Mas não como antigamente, onde a gente botava TV, outdoor, revista, aqueles eventos todos, né? Eu acho que o público está cada vez mais em tela, né? Usando o dedão ali para consumir conteúdo, etc. Como é que uma montadora, numa visão como essa, onde o consumidor está cada vez mais em tela e menos exposto a eventos, outdoor, revista e etc., se prepara para poder... no topo do funil, nesse caso, eu acho que sempre começa com a montadora, né? Conscientização, produto, a coisa toda. Como é que uma montadora está trabalhando hoje, numa visão até da Mitsubishi, por exemplo? Não, acho que os últimos anos, sem dúvida nenhuma, o share de investimento de mídia online para offline mudou, né? Antes você tinha um investimento de offline muito maior, mas eu acho que não é uma coisa só que resolve, são várias, né? Então, tem... E também depende dos objetivos, né? Então, acho que, por exemplo, se você quer construir um awareness rápido, uma audiência rápida, que você lançou um produto, você tem que ir para a televisão aberta, enfim, para falar, e até para gerar consideração e lembrança da tua marca, e falar, ó, mas isso você acelera rápido. E depois você está no long tail, no digital, para quando o Marcelo, o João, o José abrirem a jornada deles de troca de carro e tiverem dentro do teu target, enfim, eles serem impactados por campanhas de performance para ter o clique lá e você conseguir jogar ele para dentro de um funil de venda, enfim. Então, acho que é um pouco de tudo, não tem uma coisa só que resolve. Eu já ouvi algumas marcas falando assim, a gente vai cortar 100% de televisão e vai tudo para o digital. Cara, dependendo do teu volume, pode até fazer sentido, se você for vender 1.000 carros por ano. Agora, se você quer vender mais de 15 mil carros, não tem jeito, você precisa para uma mídia mais de massa, principalmente no Brasil, que é um país continental. Né? Sim. Agora, eu vou fazer uma pergunta para puxar para a tua última experiência. A Mitsubishi sempre foi muito boa em evento, até pela proposta dos veículos, né? E eu gosto de falar que no marketing o contexto é rei. Então, tipo, a gente fala muito em links patrocinados, sites, landing pages, funil e etc. Mas no marketing o contexto é rei, né? O que é que significa isso? Nem tudo que a gente pode aplicar para outros produtos, segmentos e até mesmo tipos de marca, a gente vai também aplicar para uma operação que você tem específica, né? Por exemplo, no caso da MIT, que sempre foi muito bom em evento, e as concessionárias sempre fizeram muito evento, né? O setor automotivo sempre fez muito evento. Você acha que evento, assim como a Mitsubishi faz bastante com as competições de... Eu até esqueci o nome, meu Deus. Tem o Mitsubishi Motorsports, exatamente. o Rally dos Sertões, exatamente. Stock Car também, enfim, tá... O quanto aquilo é importante e relevante para a marca, o quanto aquilo atua como um mecanismo também de geração de demanda para os concessionários, conscientização. Na tua visão, esses eventos ainda continuam sendo importantes para a Mitsubishi e que tipos de eventos também um concessionário poderia desenvolver para desenvolver relacionamento, manter relacionamento e sempre estar ali com a oportunidade de apresentar produtos, veículos para a base? A gente, o Mitsubishi Motorsports esse ano vai completar 30 anos. Nossa. Né? A Mid Cup 25. E nós estamos falando que isso foi iniciado numa era que não tinha rede social, que você não podia contar para o teu amigo que você estava indo... Você ia ter um final de semana mais divertido do que o dele no sofá. Ou parte toda de produção de conteúdo, que hoje muita gente fala. Mas sempre ele começou
sempre com um objetivo principal do ponto de vista de experimentação do produto, né, de você realmente entender o que você comprou ou que você vai comprar, mas também começar a construir essa comunidade. Né? Então, por exemplo, uma Harley Davidson não seria uma Harley Davidson se ela não tivesse esse senso de comunidade, e a gente tem isso também. O ponto é que tem algumas marcas, tem marcas que querem fazer isso e talvez até consigam, mas precisa de uma consistência gigantesca. E tem marcas que não adianta querer, que não vai conseguir. Né? Você não vai fazer um encontro de donos de BYD, com todo respeito a BYD. Então, acho que cada um tem que encontrar o seu espaço. Né? Todos têm o seu espaço. Acho que não é... não, eu vou ocupar aqui porque... acho que tem para todo mundo. Mas isso demanda... Eu tenho hoje um departamento de, sei lá, umas 15 pessoas focadas só nos nossos eventos. Quase todo final de semana a gente está fazendo um evento. Isso demanda um investimento gigante, um know-how gigante, né? Porque você, de uma certa forma, está chamando o teu cliente para fazer um rally, o teu cliente, né? Ele vai levar o filho, enfim, toda a parte toda de governança, segurança, enfim, esse tipo de coisa. Confiança no seu produto, né? Falar, olha, eu estou te chamando para você levar o produto aqui ao extremo, né? Eu não posso chamar o cara lá e o cara vai lá e engata o 4x4 e o carro atola. Então, assim, a gente tem que confiar muito no nosso produto e eu acho que esse é um endereço nosso. Legal. Então, acho que é por aí. Boa. Júlio, agora para a parte de gestão, liderança e inovação. Você assumiu a Stock Car, que tinha sido recentemente ela investida pelo grupo. A Stock Car também é uma marca assim, muito conhecida e muito antiga. E basicamente, na tua gestão, juntamente com os novos investidores, vocês refizeram esse negócio. Né? E eu participei de algumas corridas ao longo de 22, 23 e 24 e realmente era um negócio assim fantástico, era uma super experiência. Eu queria que você compartilhasse conosco como foi reestruturar essa marca, esse evento, esse produto, quais foram os desafios e os aprendizados que você pode compartilhar conosco que um concessionário, um gestor de marketing de um negócio automotivo pode também buscar aplicar na sua operação. Eu acho que o desafio é muito... os desafios foram muito parecidos com o desafio corporativo. Legal. Afinal, além de ser uma plataforma esportiva, a Stock Car é um grande negócio que para fazer corrida. É isso aí. Né? Eu via muito isso. E a coisa que mais, que eu acho que talvez a pior doença que pode ter em qualquer negócio é o status quo, né? Isso sempre foi assim. Então, assim, as pessoas não param para pensar, por exemplo, eu estava falando isso outro dia com a minha equipe, né? Hoje a gente passa o dia, ou grande parte das nossas horas, vendo fotos no telefone, né? E então, assim, foto talvez hoje seja a coisa mais importante do ponto de vista de consumo, de influência, de entretenimento. Todo mundo tem uma máquina fotográfica no seu celular, tal. E a Kodak já foi uma das maiores empresas do mundo e quebrou porque ela não soube se reinventar. Ela quis ficar revelando foto, vendendo filme, com a rede que vendia os seus filmes, a pilha, revelava em 1 hora, enfim. Então, assim, esse é um caso, né, clássico, até já super estudado e tal. Mas, assim, isso sempre foi assim. Então, quando eu cheguei lá, tinha muita coisa que era assim, não, mas o formato da corrida sempre foi assim. Tá bom, mas ele sempre foi assim porque alguém decidiu lá atrás, mas do ponto de vista de televisão não vale. Não funciona mais, porque antes o cara tinha 5 opções para assistir televisão. Agora, mas a gente nunca transmitiu na internet, pelo YouTube, com um jeito mais solto, mais Casé TV, porque isso a gente nunca fez isso. Bom, então vamos fazer. A gente nunca fez o pódio em LED porque a gente tem... Não, tá bom, mas vamos por animação. A gente nunca trabalhou no metaverso, vamos trabalhar no metaverso. A gente nunca parou para ver da história do game, porque, pô, imagina, a gente vai ter que conseguir para licenciar autorização de todas as marcas que estão em todos os carros de corrida, sabe? Aquele cara que já chega e põe os problemas em cima da mesa e não olha as soluções.
Falou, cara, isso é um contrato. A hora que o cara for fazer o contrato no começo da temporada, ele vai falar que ele, os patrocinadores deles, estão autorizando tá no game. Nenhuma marca que está patrocinando vai se opor a também estar no game. Ele está ganhando mídia, né? De fato. Aí, formato de camarote, acho que um grande divisor de águas foi a história da gente tirar a credencial e colocar reconhecimento facial nas catracas. Aí a gente começou a ler o analítico do negócio, qual que era o horário que tinha mais gente chegando, então a gente precisava reforçar a segurança, enfim. Então, assim, falando de transformação, foi isso. E dentro de empresa a mesma coisa. Você às vezes chega para um funcionário que tem 25, 30 anos, que ele pode pegar a experiência dele e falar, cara, agora eu tenho essas ferramentas, o mundo mudou, vamos rever. E o cara, não, mas eu sempre fiz no Excel, sempre mandei de manhã uma planilha e os dados estão lá. E seguinte, então é complicado. O negócio de inteligência artificial está sendo muito curioso lá dentro para a gente, porque a gente está começando a fazer umas brincadeiras e mostrar lá algumas coisas e provando que ela vai nos ajudar muito num futuro, num curto prazo de tempo. Legal. Você falando agora isso, lá no Autoforce a gente fez uma pesquisa em 2023 e 2024, né? A gente mapeou o que a gente chama de alavancas de crescimento no negócio automotivo, que basicamente também pode servir para qualquer outro negócio. E essas alavancas que a gente não descobriu, mas percebeu que os negócios automotivos de sucesso estavam realizando muito bem, aqueles que estavam lateralizados ou quebrando estavam fazendo muito mal. Eram essas aqui, ó. Branding, ou seja, você investir na comunicação, no posicionamento da sua marca, não a marca que você representa, tipo uma Mitsubishi, mas sim um grupo XYZ. Você investir na sua marca, porque assim você conseguiria desenvolver um bom relacionamento, Sim. E etc. A segunda alavanca que a gente identificou é gestão ágil, que basicamente é um pouco o que você estava falando. Né? Gestão ágil, rápido, testar, me trazer soluções e não problemas a toda hora. Então a gente identificou que grupos que estão performando bem porque estão revolucionando essa alavanca do tipo... E principalmente nessa virada de geração, né? Terceira, quarta geração hoje nos grupos econômicos. A gente viu outra alavanca que a gente chama de Business Intelligence, que foi legal você ter falado sobre isso, que vocês mudaram catraca, mudaram aqueles problemas de fila investindo em BI. Outra alavanca que a gente percebeu foi a questão de inteligência artificial. Então, inteligência artificial a gente já fala há muito tempo, só que nesses últimos 2 anos aí veio o GPT e outras coisas, aí tá mais à tona, principalmente com a parte de fotos e vídeos assim, se torna mais viral, né? A gente percebeu que aqueles grupos que automatizavam, criavam bots, integrações, ou seja, utilizava inteligência artificial para reduzir custos operacionais e ter mais eficiência, eles escalavam sem precisar contratar exércitos de pessoas e investir muita grana em desenvolvimento, né? E a outra alavanca que a gente percebeu foi a questão de vendas previsíveis. Previsibilidade em vendas. Dar mais inteligência em vendas com todas as outras alavancas, né? Porque um dos problemas do setor automotivo, como muitas outras empresas, é o que a gente chama de curva serrote, né? Então, tipo, você vende muito bem no mês, no outro mês você não vende consideravelmente. Aí no outro mês você vende bem, e assim você passa o ano inteiro com esse negócio. Você fica refém de dia de alguma coisa, evento que a montadora... E aí você não tem previsibilidade em vendas. E basicamente todo negócio ele pode utilizar do que a gente chama de funil de vendas. É um negócio muito batido. A montadora precisa da previsibilidade de vendas. Né? Para poder ter a noção de produção e etc. Trazer kit do Japão, começar a produzir carro sem essa previsibilidade. Exatamente. E aí tem um ponto muito importante, Júlio, que eu acho que para todos os negócios, inclusive, eu acho que vocês aplicavam isso até na Stock Car, é o funil invertido, né? Por exemplo, quantos veículos eu preciso vender? Então, eu preciso vender 30 veículos para bater minha meta. Quantas pessoas precisam ter hoje na concessionária visitando, consumindo ali as informações dos veículos para poder se tornar um cliente? Quantos leads eu preciso ter para poder levar essas pessoas para a concessionária, né? E quanto eu preciso investir de visualização, de interesse para atrair aqueles leads? Quando você tem uma noção como essa de um funil invertido, as coisas mudam drasticamente, porque você começa a organizar o time e a diretoria enquanto pode ser investido. Porque se eu sei que eu preciso vender 30 carros e eu aceito pagar tanto por lead, e eu preciso de tantos leads, tantas visualizações e dimensionar minha equipe de vendas, a gente começa a ter essa previsibilidade. Mas, normalmente, o que é que acontece? Essas alavancas não são utilizadas, né? E aí o time
a diretoria acaba colocando isso sobre a responsabilidade de um terceiro. Quer seja a montadora, quer seja o mercado, quer seja o governo, quer seja a equipe que não está mais funcionando, e etc. Você acha que isso faz sentido? Eu acho que é um pouco de culpa de todo mundo, porque assim, a gente, por isso que é importante ter a consciência da rede, das redes, de que é necessário você ter uma unificação de leitura de dados, de parâmetros e de como que você enxerga os dados da rede inteira, porque imagina o seguinte, um concessionário de Manaus, ele está com uma dúvida sobre uma performance dele, ele pode ligar para um concessionário da mesma marca que está vendendo os mesmos carros nos mesmos preços e que está bebendo das mesmas campanhas da montadora e falar, cara, como que está teu índice? Estou vendo aqui, me manda o teu índice de conversão de lead, porque o meu está aqui tantos % e eu estou achando que está ruim. Aí ele manda, ele fala assim, pô, o meu tá ótimo, então não é aqui o problema, deixa eu buscar outro. Ou não, tá aqui, pô, então deixa eu chamar os vendedores, deixa eu entender. Então acho que assim, tem isso, mas a gente como montadora também tem uma missão de entender os dados que são gerados através do nosso negócio para ajudar a rede a facilitar a vida deles ou, na verdade, eles terem menos dificuldade porque qualquer mercado tem as suas batalhas, né? Então, eu cito um exemplo que é uma coisa que a gente começou a fazer agora, que é assim, estudo de cores. Então tá bom, vamos lá. A gente... Quanto tempo demora para vender mais um carro vermelho? Não estou aqui julgando cor de carro, tá? Mas um carro vermelho do que um carro preto. Se a gente chegar à conclusão que demora 4 vezes mais, cara, qual que é o impacto que isso tem do ponto de vista de dinheiro parado em estoque? Faz sentido. E por que eu continuo pintando tanto carro vermelho? Né? Será que não vale a pena eu ter um pulmão de carro vermelho na montadora? E aí quando o cara fala assim, pô... Quero um vermelho. O vermelho eu não tenho aqui no pátio. Demora 45 dias, o carro vem, mas vem o vermelho para você. Legal. Então, assim, por que a gente está entupindo um concessionário de carro vermelho se ele tem que dar 10 pau de desconto no carro porque o vermelho foi o último a vender e ele não tem? Então, assim, tem vários assuntos que a gente tem obrigação de ler, porque só a gente vai ter essa condição de ler o jogo inteiro e não a jogada. Legal. Né? Então a gente como montadora olha o tabuleiro todo e virar e falar assim, estamos chegando à conclusão aqui que a gente vai vender mais carro, vai mandar mais carro branco para o Nordeste, porque é uma região mais quente. O paulista gosta de andar com um carro mais escuro, então o mix de cor vai ser diferente. Porque hoje é meio assim, por que você manda carro amarelo, vermelho, preto e azul pro concessionário tal? Porque a gente sempre mandou. Tá bom, mas a gente já parou para tentar entender se ele vende o prata em 2 dias e o amarelo demora 2 meses? Então, estou falando isso de cor. A cultura de questionamento, né? Então, a cultura de questionamento. E eu acho que essa história do AI que vai ser legal, porque a hora que você conseguir colocar todos esses dados muito bem organizados, você vai poder trabalhar prompts e falar assim, você vai poder perguntar. Estamos aqui na dúvida de que nós vamos comprar tinta. O cara da fábrica. Analise a minha base. Ele vira e fala assim, cara, é o seguinte, no histórico dos últimos 3 anos, qual foi o mix perfeito para vender o carro mais rápido possível? Como que eu teria que pintar os carros? Ela falou, você teria que pintar 50% branco, 30% preto, não sei quanto prata, Sim. E 0,0 vermelho, azul e amarelo. Sim. Júlio, tem um ponto muito importante na sua fala. Você falou sobre a nossa missão como montador, esclarecer, etc. A gente chama isso lá na Autoforce de alavanca educação, né? Então eu falei da alavanca brand, gestão ágil, BI, AI, funil de vendas, né? Vendas previsíveis, e tem a sexta alavanca que a gente chama de educação. Transformação, ela requer educação, né? Transformação digital, ela requer educação. Cultura, mais uma vez, é educação. Então, quando a gente parou para analisar alguns negócios automotivos lá na base de clientes da Autoforce, a gente percebeu que aqueles grupos econômicos estavam despontando, até as montadoras também estavam fazendo assim, um trabalho excelente junto com a rede, é porque eles estavam investindo
muito nessa alavanca que a gente chama de educação. Então, tipo, educar a equipe, educar o mercado, educar os concessionários. Porque imagina, eu tenho um BI, eu tenho AI, eu tenho uma série de processos, mecanismos, métodos de gestão. Eu tenho, assim, um modelo de funil de vendas incrível, mas eu não tenho gente capacitada, não tenho gente orientada, eu não tenho gente que pensa fora da casa, só tenho gente que reclama. Aí eu tenho aquele velho problema, tipo, o mercado não tem mão de obra qualificada. Porque, basicamente, a responsabilidade da educação é de cada corporação. Eu gosto de falar, quando eu tenho essas oportunidades aqui como um podcast ou em ciclos de conversa com os nossos clientes, que toda empresa hoje, quer seja uma empresa de software como a Autoforce, quer seja uma montadora como a Mitsubishi, ou quer seja você que é um concessionário, você, além de ser uma empresa de comercialização de veículos, de fabricação de veículos ou de software, você também é uma empresa de educação. Concorda? Então, tipo, educação tem que estar na atividade-chave do seu modelo de negócio, porque você tem uma responsabilidade muito alta de educação, você tem que ter uma escola dentro do seu negócio para educar seus colaboradores, você tem que ter um posicionamento, no caso do branding, para educar o consumidor. O consumidor, quanto mais ele educado é, quanto mais orientado é, mais ele está propício a comprar de você e não do concorrente. Concorda? E você me falando o que você está fazendo já na Meet, o que você fez lá na Stock, me remete muito a essa alavanca da educação. Você concorda com isso? Eu concordo, ainda mais hoje, né? Que assim, você tem ferramentas super baratas para educar e para catequizar, né? Então, hoje você consegue filmar com um celular um vídeo, você consegue distribuir fácil, né? Imagina a dificuldade, eu lembro a dificuldade antigamente, assim, não, precisava fechar estúdios, aí subir no satélite, comprar uma plataforma para o cara pôr login e senha e poder assistir, enfim. Quer dizer, hoje você pode pôr todo mundo no Teams, no Zoom e fazer um ponto de contato. Então, acho que assim, hoje só não educa quem não quer e só não é educado quem também não quer. Perfeitamente. Né? Então, a gente conseguiu... Eu pude ver, inclusive, coisas que não fui eu que fiz, que eu cheguei lá até acho que a pandemia ajudou muito isso, né? Porque não teve muito para onde correr. Mas antes era assim, precisamos fazer o rollout da ferramenta de CRM. Vai demorar 1 ano, vai custar Era isso mesmo. 300 mil reais, porque o cara precisa viajar, dormir no hotel, aí alugar uma sala num hotel, chamar todo mundo, servir cafezinho e tal. Hoje, cara, você vira e fala assim, tal hora tem que entrar, lista de presença, ata gravada, se o cara não pôde assistir, ele assiste depois on demand, pode fazer lá a provinha se ele aprendeu, se ele não aprendeu. Então, eu acho que é uma questão de querer e ter disciplina. E, sem dúvida nenhuma, né, o processo de transformação digital, de educação, essas coisas todas, né, você falou requer cultura, mas assim, primeiro requer dinheiro, investimento. Requer tempo e requer permissão para errar. Né? Porque assim, eu já vi um monte de gente que não se mexe, que quando você fala que precisa fazer a transformação, fala, realmente precisa. Aí você é o cara que põe isso debaixo do braço e vai tentar fazer e começa a fazer. E a hora que você apresenta de repente um protótipo, uma versão 1, fala, isso aí tá vendo, não funciona. Esquece, joga no lixo e começa... Não é joga no lixo. Vamos melhorar, tal, vamos, né, V1, V2, V3. O Itaú já deve estar no aplicativo dele na versão não sei quantos mil, o iOS também, enfim. Então acho que isso é uma coisa muito importante de explicar para as pessoas, né? Que às vezes se você vai ver uma baita de uma ideia legal a primeira vez, ela ainda não vai estar 100%, mas ela está no caminho e que as pessoas podem contribuir para que ela acelere isso. Mas precisa ter dinheiro e precisa ter tempo. Precisa ter um patrocinador, né? Isso. Eu gosto de falar que, assim como falei logo no início, que a gente tem 3 figuras muito importantes em todo o negócio automotivo. Né? O Marcelo, que ele é o patrocinador. Aí temos a Ana Maria e o Gustavo, que são os executores. Estou precisando conhecer o Marcelo. Eu vou te apresentar alguns Marcelos. Os caras são... Estou precisando achar os patrocinadores aí. Meu Deus. O Marcelo é o cara que diz, eu preciso vender mais, vocês não estão trabalhando direito, eu estou sempre sozinho, eu carrego essa empresa nas costas. Mas ele tem o dinheiro também? Ele tem o dinheiro. Então tá bom. Mas está sempre chorando. Sempre é difícil, sempre é pouco, sempre o negócio é ruim. Aí eu comecei a falar assim, fecha esse negócio então, bicho, porque se tá tão ruim assim... Mas ele dá o desafio para a Ana Maria do tipo, eu preciso vender mais pela internet. Tá aqui o investimento, que é pouco, mas já é o suficiente para a Ana Maria conseguir sair de um estágio A para um estágio B.
O que não fica claro, as regras na mesa, é o alinhamento entre o patrocinador, que é o Marcelo, Ana Maria, que ela vai precisar fazer uma série de testes, ela tem muitos desafios pela frente, aquele dinheiro que pode parecer muito para o Marcelo de início, porque todo empresário é assim, ele precisa saber que, a partir dos momentos de marcos muito específicos que a Ana Maria conseguir começar a ter alguns resultados, aquele investimento precisa aumentar. E o outro ponto é, Ana Maria vai errar muito. Quer seja na criação de um e-commerce, de uma nova campanha, de um site, um funil. Sim, vai dar errado. Exato. E a Ana Maria precisa não pode mandar a Ana Maria embora. Não pode. Tem que ajudar a Ana Maria a não errar mais. Exato. E não foi culpa dela. Tem que ter tolerância com o erro, sabendo que 80% do sucesso é fracasso. Agora, não é, por exemplo, aceitar erros por falta de atenção, por falta de estudo, por falta de teste, né? Preparação. Exatamente isso. Então, vejo muito isso em negócios automotivos, de pequeno e médio porte, que o Marcelo é o cara da gestão, de vendas e contratação, etc., que não dá essa brecha para os seus gestores trabalharem, segura o osso, carrega tudo nas costas, não consegue inovar porque não testa. A quantidade de inovação e resultados que você gera está diretamente proporcional à quantidade de testes que você realiza, né? O que você acabou de falar. Exatamente. No momento que você não permite seu time R, que o seu time teste e que você não patrocina essas iniciativas, você fica lateralizado, é engolido, vai ter que vender sua operação para um outro player que está mais preparado, ou simplesmente você fecha as portas e sai do negócio, vai fazer outra coisa, né? É assim. Júlia, a gente já chegou aqui um pouco mais da metade do nosso bate-papo, mas eu queria, na tua visão, até que você está um pouco mais acima, né? Uma vez que você está em montador, você tem uma visão assim do todo. Eu sei que você chegou cedo na montadora, você tem muito chão pela frente aí ao longo desse 2025, mas quais são as tendências que você está percebendo para o mercado automotivo no geral? E aí, quando eu faço essa pergunta, eu quero falar no mundo e no Brasil, levando em consideração até, por exemplo, a expansão dos chineses, algumas fusões que estão acontecendo por aí, Donald Trump falando que já revogou, na verdade, o Green New Deal lá, deixando o investimento em carros elétricos do lado. Como é que você está enxergando essas situações macroeconômicas e o que isso pode significar para o nosso mercado também, sabe? Acho que, assim, eu estou muito recém-voltado para a indústria, né? Então, você não vai ter a resposta que o Sérgio Habib, por exemplo, daria, que é um cara que eu sempre assisto quando eu posso, que tem muito número na cabeça, né? E viveu muito o mercado europeu por causa da Citroën, a China, enfim. Mas assim, o que eu tenho visto é que tem muita gente pivotando um pouco a história de 100% de eletrificar, né? Por N razões, e cada país tem o seu desafio. A indústria global com muito receio dos chineses. Obviamente, eles têm uma qualidade, assim, melhorou muito a qualidade deles, o design, enfim, essas coisas do ponto de vista de produto e tal, mas ainda tá esquisita essa agressividade, porque assim, essa conta não fecha, né? A gente vê o que tem de carro chinês em pátio aí parado, já 24, então aí você vê o Trump, você vê Europa, então acho que o Brasil tem que olhar também um pouco para dentro, né? A gente tem muita montadora, acho que somos o 9º maior produtor de carro do mundo, país com características muito particulares, né? 90% do Brasil não é asfaltado e os 10% que são bem ruins, né? Então acho que por isso que a gente defende muito essa tese de você ter um carro 4x4, de você ter um carro resistente, off-road. Eu percebi aí de pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia, tinha muito aquela história de não, as pessoas agora não querem mais dirigir, só querem andar em carros autônomos. Algumas massas naquela época. O seguinte, ninguém vai ter mais carro, tal, e ao contrário, né? Assim, o carro hoje ainda é uma coisa
necessária, uma coisa bacana de ter. Cada um quer, do mesmo jeito que você se veste de um jeito que você gosta, que você quer passar alguma coisa para os outros, ainda é assim, enfim. Né, as marcas de luxo nunca ganharam tanto dinheiro, nunca venderam tanto. Então, mas eu acho que assim, o principal assunto é essa história de repensar em eletrificação 100%. Né? Eu vi ontem que, por exemplo, que a Porsche lançou a nova geração da Macan 100% elétrica e já está falando que vai lançar a versão com combustível fóssil. Né? Então, acho que é meio por aí. É porque a banda toca conforme o gosto do público, né? Então, a gente viu muito nos últimos anos devido às políticas de eletrificação, de redução de emissão de carbono, etc. Então, a gente viu um movimento todo como esse. Aí, a partir do momento que um player tão importante e relevante como os Estados Unidos revoga uma iniciativa como essa, ele se torna referência para uma série de outros países e a indústria automotiva, principalmente, que é uma das principais indústrias do globo, que movimenta uma série de outras indústrias. E por aí vai, né? Então, imagina que durante a gestão ali do Biden, a gente ouvia muito em ESG, era uma buzzword, toda hora era isso. E eu me lembro muito bem que quando a gente estava apresentando a Autoforce em pitches de... O que vocês fazem são as iniciativas de ESG? Meu Deus, era toda hora. Eu disse, mas por que eu preciso ter ESG? Não, tem que ter ESG, porque veja, eu sou uma empresa, um scale-up de empresa de tecnologia. Por que eu preciso ter ESG? Você tem que ter ESG. Mas o que significa ESG? Então, imagina que desde uma startup, scale-up, empresa de tecnologia, concessionária, montadora, até grandes indústrias. Não estou dizendo que isso não é uma operação, uma atividade... Não, uma coisa que precisa ter, mas o rabo não pode balançar o cachorro, né? Exatamente. Né? Então, a gente viu coisas assim, anômalas, que só existiam por existir. É quase um parnasianismo, né? A arte pela arte e acabou, não tem objetivo com relação ao resultado desse negócio. E aí veio a bola da eletrificação. Claro, a gente sabe como é que está o nosso planeta, a gente sabe que esse é o único planeta que nós temos até o loucão do Musk colonizar Marte. Vamos ver o que é que acontece nesses próximos capítulos, mas uma vez que os Estados Unidos revoga isso e o Brasil, que é um país que tem muita tecnologia em biocombustível, a coisa toda, a gente já venceu essas barreiras em termos até de qualidade dos nossos motores, etc. Eu acho que é uma grande oportunidade para a indústria automotiva brasileira, né? E permitir que o consumidor brasileiro também ele tenha a oportunidade de ter carros híbridos, né? Então, eu posso ter carro elétrico, porque o Brasil também é muito rico em energia renovável. Sim. Ventos, água e etc. E também em combustível e biocombustível também, né? Então, eu acho que a gente tem o melhor dos mundos nesse caso, né? Compartilhando a minha visão com relação a tudo isso. Agora, Júlio, tem um assunto polêmico. Polêmico? Polêmico na mesa. Que foi buzzword do final do ano passado para cá e está rolando também agora, nesse mês de janeiro. E aí você fala o quanto você puder falar, mas é um assunto que a audiência quer saber. Essa fusão de Mitsubishi com Honda, com Nissan, o que é que significa tudo isso, né? E o que é que o mercado brasileiro pode esperar, o mercado mundial? E se isso é uma tendência, assim como acontece com grupos econômicos de concessionários aqui no Brasil e no mundo, né? De se juntarem e se fundirem. E se isso é uma tendência também com outras montadoras no globo, né? Qual é a tua visão, assim, o quanto você pode falar sobre uma operação como essa para a gente? A gente ainda não teve a instrução da matriz de como responder isso, se responder isso, enfim. Então, assim, eu não me sinto nem autorizado e nem capacitado, porque eu não sei mesmo sobre o assunto. Eu estou olhando da mesma distância que você viu também através de matérias, enfim. Mas eu acho que, assim, se o negócio acontecer, né, é muito mais do ponto de vista de sinergia, de desenvolvimento de powertrain, plataformas, enfim, sinergias de pesquisa e desenvolvimento, enfim. Eficiência operacional. Uma eficiência operacional e, eventualmente, a parte de suprimentos, de validações de fornecedores, esse tipo de coisa. Mas, assim, mesmo isso acontecendo, não vai ter divisão, sei lá, unificação de rede, de marca. Os produtos vão continuar sendo diferentes, atuando em públicos diferentes, com características diferentes, com visuais diferentes, preços diferentes, enfim. Então,
Coisas que já aconteceram outrora, Mitsubishi, Suzuki... Você viu, quando teve a fusão Mitsubishi, Nissan e Renault, cara, a gente continuou com o escritório Mitsubishi, a gente não fala com a Renault, a gente não fala com a Nissan, a gente não... mas, obviamente, a hora que tem alguém lá fazendo, por exemplo, desenvolvendo uma bateria, desenvolvendo um bloco de motor e tal, eventualmente ele fala, olha, em vez de eu dividir essa conta ir para uma conta só, né, todas as pesquisas, desenvolvimentos, a gente vai dividir em 3 e vai entregar para o consumidor, através de cada marca, esse componente. Então, acho que é um negócio que vai... Se acontecer, vai tomar muito, assim, vai demorar, né? São culturas diferentes, apesar de serem 3 marcas japonesas e tal. Mas vamos ver se nos próximos capítulos. Eu estou empolgado com tudo isso, porque imagina você unir uma marca de robustez como a Mitsubishi, né? Que é conhecida pelos seus veículos robustos. Aí você une uma Nissan que tem investimentos em carros autônomos, assim, né? Então é uma marca que... Por mais que a gente não veja isso no dia a dia, mas é uma marca que investe em carros autônomos, você tem ali uma Honda que investe em carros elétricos, em carros com combustíveis renováveis. Então, eu fico curioso no que é que esse Megazord pode se tornar, sabe? Assim, eu como um amante de carros, de veículos do setor, eu fico muito empolgado e por isso que eu falo que isso é uma atividade polêmica. Quem sabe no próximo episódio do Champions Cast, quando essa matéria sair, a gente volta aqui com você para você falar sobre tudo isso, né? Eu trago algum japonês que vai responder pelas 3 marcas. Assim. Fantástico. Ô Júlio, vamos lá. A gente está agora chegando no final, no momento que a gente chama de treino livre, tá? Nesse momento de treino livre, é um momento que a gente gosta de dar dicas, insights, orientações. E aí, mais uma vez, eu estava assistindo o nosso último podcast e eu lembro que quando eu fiz essa pergunta para você lá naquela época, você me indicou uma série de newsletters para seguir. Inclusive, uma delas era a The Business, que eu consumo até hoje, né? E aí essa The Business eu passei para o escritório, passei para os clientes, então eu trouxe muitos assinantes para essa newsletter. Hoje, que dica você poderia dar aos nossos champions, né? Nossos Marcelos, Anas e Gustavos sobre livros, filmes, insights, formação, curso, conselhos de gestão, liderança, brand, inovação? Me fala aí. Cara, difícil a pergunta, porque hoje quando você... por exemplo, você pega um feed aqui do meu Instagram, do meu LinkedIn e tal, a gente é impactado por tanta coisa interessante, o algoritmo está tão refinado, né? Que às vezes você consome uma coisa pelo Exame, ou pelo Infomoney, ou por Brasil Journal, por Automotive Business. Então, difícil te responder não teve assim nenhuma que eu falei, nossa, isso aqui é diferente de tudo, de verdade. Assim, acho que eu hoje procuro muito mais a profundidade da matéria que chega, ou alguma coisa que... E eu tenho usado muito AI mesmo de fazer perguntas, assim, eu uso o Copilot, então, porque a gente tem a solução da Microsoft lá no escritório, e estou cada vez mais ficando amigo dele, né? Isso é muito, muito legal. E aí, a parte toda de consumir, né, também as plataformas todas hoje que a gente tem acho que a parte de educação Startse acho que é um bom capítulo e tal. E parte de conteúdo, puta, cara, depende muito do momento, assim, eu consumo muito esporte ao vivo, né, legal. Assim, não sou fã de futebol, mas eu assisto muito tênis, gosto de UFC, enfim, esse tipo de coisa. E aí as coisas todas de Netflix, Amazon, enfim, né, eu vi a série do Senna, assisti a série do Senna, foi maravilhosa, foi um negócio muito legal, muito bem produzida, enfim, uma que me chamou a atenção do ponto de vista de business, Succession, eu gostei bastante de Succession, assisti Yellowstone inteira, enfim, mas tá na minha lista, viu? Agora que você falou... Qual? Succession? E Yellowstone. Yellowstone, cara, é muito legal, assim,
não te ensina nada, tá? Não estamos falando aqui de ensinamentos, não. É só de entretenimento. Entendi. Mas, por exemplo, o Succession, você tem uma liçãozinha lá, né? Você tem a história toda justamente dessa história de como que você cria sucessores e não herdeiros, brigas familiares, o pai não querendo reinventar o negócio, o filho querendo Essa história eu já conheço. Se repete em todos os... alguns capítulos lá você enxerga algumas empresas que você já conviveu. Boa. E que conselho de gestão, liderança, brand você poderia compartilhar aqui com a nossa audiência? Aí você fica bem à vontade mesmo. Não, eu acho que é você ser inquieto mesmo, né? Eu acho que ninguém sabe nada de tudo, sabe tudo de nada, de tudo. Acho que os piores líderes são os caras que acham que sabem tudo de tudo, né? E isso aí é o endereço do fracasso e do avião cair. Então acho que a gente tem que ter humildade de aprender 360. Quando a gente entende o negócio, sai um software novo, uma solução nova, a gente fala, vamos começar tudo de novo. Então eu acho que é always beta. Legal. Cara, eu vou falar então também aqui no momento do treino livre, tá? Falando sobre dica. 24 e 25 a gente ficou assim numa imersão dentro da própria Autoforce em planejamento estratégico. Então, eu gosto muito do planejamento. O meu perfil diz que é planejador executor, o que é meio louco assim, porque normalmente você não tem essa figura. Porque o cara que tem um perfil planejador, ele gosta muito de estudar e outro execute. Né? Então, normalmente tem um planejador, comunicador. O meu caso é planeja e pau na máquina, execução. Então, eu sou desse jeito. Então, eu gosto de estudar muito, mas logo ir para ação. Eu voltei a visitar 2 livros que já passaram por momentos diferentes da minha vida para orquestrar esse planejamento estratégico lá na Autoforce. Um deles foi Jogar para Vencer, que é um livro fantástico, um livrinho de capa verde que fala sobre a forma como a P&G utiliza para desenvolver os planejamentos estratégicos deles em 10, 30, 50 anos. Claro que hoje em dia ninguém vai fazer um planejamento estratégico de 10, 30 anos, mas o framework que eles utilizam é fantástico, pode ser adotado por qualquer empresa. Isso nos ajudou bastante porque ele divide o framework em onde jogar, tipo, onde você vai jogar, quais são as ferramentas que você utiliza para jogar, né? Quais são as competências que você precisa para poder jogar nesse negócio, joia? E qual é o mecanismo de gestão que você utiliza. Então, são coisas muito básicas, mas que se destrincham uma série de perguntas norteadoras que é um negócio assim super poderoso. Outro livro que eu gosto de dar dica para você, viu, Marcelão? É As 4 Disciplinas da Execução. Se chama 4DX, é uma metodologia assim de você criar objetivos, metas, indicadores para botar o time para trabalhar rápido, para o time participar da criação desse negócio. Então, é um livro muito legal, As 4 Disciplinas da Execução. Falando sobre dica de gestão, né? E brand também. Eu estou, nesses últimos 3 dias, aqui no acelerador empresarial do Marcos Marques, e ele fala um negócio assim, muito legal. Inclusive, ele tem uma academia dentro da sede. Eu não sei se a Mitsubishi tem uma academia dentro lá do... Infelizmente não, adoraria que tivesse. Fica a dica aí, ó. A Autoforce a gente também não tem, né? Mas a gente está pensando em fazer caro. Isso. É caro, montar uma boa academia é caro, mas sem dúvida nenhuma se paga. Qual é a dica dele, né? Inclusive a academia é toda de vidro. Você entra Legal. no hall principal do acelerador empresarial, você dá de cara com o pessoal malhando. Inclusive ele lá, a coisa toda. E aí tem um letreiro assim luminoso plotado na parede que é assim: CNPJ fraco, né? Desculpe. CPF fraco não faz CNPJ forte. Joia? Então, do tipo, se eu sou o líder de um negócio automotivo, o titular, se eu sou um diretor, um gerente, e eu não invisto no meu CPF, eu não invisto em melhorar meu corpo, em melhorar a minha performance, em estar estudando, se profissionalizando, em testando, etc., eu jamais vou ter um CNPJ forte ou jamais vou permitir que aquela corporação ela vá para níveis seguintes, né? Então, uma coisa que você falou muito em testar, aprender,
ter essa visão de, tipo, nunca tá bom, a gente pode ir mais para frente. Eu lembrei muito do Marcos, que tem lá na academia. Não dá para ter um CNPJ forte se você tiver um CPF fraco. Tem uma boa também que fala que funcionário barato custa caro. Nossa. Né? Então, assim, é uma coisa para considerar também, porque você precisa remunerar as pessoas bem, você precisa fazer com que elas queiram ficar, que elas tenham uma vida decente, bacana, então, e que elas tenham capacidade de ter uma sobra de uma graninha para poder fazer uma academia, para poder estudar alguma coisa, para poder ter acesso a uma tecnologia, algum luxo legal para justamente te ajudar. Então, até porque os colaboradores são os primeiros clientes de qualquer organização, né? Então imagina que a gente vê muito isso no setor automotivo, né? Essa falta de investimento em permitir que os colaboradores façam a ascensão é prejudicial, completamente prejudicial para uma organização, né? Então imagina que quanto mais você estuda, mais você se prepara, mais consciência você vai tomando disso e melhor você vai ali atuando com seus colaboradores para permitir que eles cresçam. Eles precisam ascender pessoalmente e profissionalmente, né? Então, porque no final do dia é um ciclo virtuoso onde a riqueza ali tá girando. Outra coisa que eu aprendi nesses últimos dias foi que cuidado com trailer bom de filme ruim. Você já viu isso? É comprar o livro pela capa, né? Comprar o livro pela capa ou assistir a série pelo trailer lá do Netflix e você começa a assistir aquele troço e fala, puta, não acredito nesse negócio. Tanto para parcerias comerciais quanto para contratação, né? Eu acho que uma das principais atividades que um negócio automotivo precisa ter, um gestor precisa desenvolver, é saber contratar. Saber contratar um bom parceiro, saber contratar um colaborador. Eu, basicamente, na Autoforce, eu estou sempre contratando gente. Eu estou com um time muito bom de contratação. Mas como a gente fala com muitas pessoas para compor nosso time, a gente sempre está ali prestando atenção. Então a gente tem que desenvolver um processo muito claro, organizado, para validar esses trailers, para saber se eles realmente vão ser filmes bons, tanto com colaboradores como com fornecedores, né? E também, às vezes, assim, você participa você está numa reunião, tá vindo a empresa X fazer um pitch, apresentar para você e tal, aí você chega lá, tá o presidente, o vice-presidente, o diretor. A primeira pergunta que eu faço é, tá bom, se a gente estiver junto, vocês vão continuar vindo na reunião, ou vocês vão falar, ganhamos mais uma e tchau. E vão passar tudo para os estagiários eu tô assim, se vocês estão vindo vender, eu estou comprando vocês, né? Então isso é um erro que acontece muito, assim, principalmente de empresas de serviço. Então eu acho que também uma dica legal corporativa aí. Maravilha, perfeitamente. Agora, antes do final, é o momento de jabá, tá? E aí o que acontece? A Autoforce é uma empresa de tecnologia e educação para negócios automotivos no Brasil, concessionárias, montadoras e revendas. E basicamente a gente ajuda você a gerar mais leads qualificados para o seu time comercial por meio das páginas, das landing pages dos sites mais performados do mercado e também agora com soluções de automação de WhatsApp com agente de AI, que foi o que a gente basicamente conversou aqui. Então, se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre funil de venda, se você quer conhecer um pouco mais sobre as nossas soluções, chama a gente aqui, vai ter um botão nessa página, que seja você assistindo no YouTube, no Spotify ou até mesmo no nosso Instagram. A gente vai ter um prazer enorme de bater um bate-papo contigo, saber como é que você está e falar um pouco sobre como nós podemos ajudar você e quem são os grupos econômicos, as empresas que nós já ajudamos até hoje. Perfeito? Júlio. Manda um lead para ele para ver se ele responde o lead. Vou fazer isso, hein? A gente vai entrar lá e ver se está funcionando. Senhoras e senhores, então, muito obrigado. De verdade, Júlio, foi um prazer estar com você. Esse é o episódio 1 de uma temporada completamente nova. E eu espero ver você aqui mais vezes. Principalmente quando você já tiver aí tempo de casa da Meet. Acho que a gente vai fazer um trabalho bem legal ao longo desse ano. E você também tem tudo para ter um grande sucesso. Mas é importante você trazer outras cabeças pensantes do mercado também para a gente assistir, porque sempre é legal. A gente sempre sai melhor do que a gente entrou aí nessas conversas e é legal ver também o ponto de vista de outros colegas do mercado, quais são as dores deles, enfim. É isso. Para saber se a gente chora junto ou se a gente fala, pô, que legal. Essa dor eu ainda não tive ou essa eu já passei. Maravilha. A gente está montando uma espécie de comunidade, eu vou chamar
uma maçonaria, um clube aqui. Confraria. Uma confraria, vai. É o nome melhor. Uma confraria. E para essa confraria ser bem sucedida, a gente precisa realmente de mais membros. E esse é o objetivo com o Champions Cast. Se você gostou desse episódio, se você acha que isso faz sentido para um amigo, para o seu gestor, para o seu líder, para a sua equipe, compartilhe esse podcast, tá? Apoie aqui a nossa causa, a nossa operação. Se você quiser conhecer mais sobre o Julianelli, o que ele está fazendo hoje para o mercado automotivo brasileiro, como é que as pessoas podem encontrar nas redes sociais, Júlio? No LinkedIn mesmo. No LinkedIn, eu sou bem low profile. É mesmo? Não sou blogueiro, não. Tá bom, ainda. Mas no meu... Eu tenho o meu LinkedIn lá, que tem um pouco da minha história e meu ponto de contato lá. Maravilha, então... Estou sempre postando as coisas que estão acontecendo com a gente lá na HP. Boa. Então, você já sabe onde encontrar o Julianelli. Senhoras e senhores, até mais, até o próximo episódio. Tchau, tchau.